Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, constituindo-nos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Paulo, ele vai ser um dos principais fundadores da igreja ali na Ásia. Ele vai sair de Jerusalém, ele vai passar por essa terra aqui onde fala a Turquia, ele vai plantar igrejas ali na Ásia. Aqui está a ilha de Patmos, a gente vai ver semana que vem alguma coisinha sobre a ilha de Patmos também. Então, dessa ilha aqui, João ele vai dedicar as cartas a essas 7 igrejas aqui. Esse aqui é o local aproximado, né, no mapa onde ficam essas igrejas, ou onde ficavam essas igrejas, na verdade. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Paulo ele vai fundar várias igrejas, dentre elas ali a igreja de Éfeso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 10 e 11, Paulo vai estar na escola de Tirano, em Éfeso. Ele vai durar ali o espaço de 2 anos, aproximadamente, e ele diz ali que de tal maneira que todos os habitantes na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, João, ele dedica às 7 igrejas da Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E aí ele vai falar ainda no versículo 4, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A gente vai ver em Isaías falando sobre 7 Espíritos. A gente vai ver também Apocalipse capítulo 5, vai falar do Cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, que são o Espírito do Senhor. A gente vai ver também as 7 lâmpadas, os 7 olhos lá em Zacarias também, a gente vai dar uma passadinha rápida ali. Então lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, falando do reinado do Messias, ele diz assim, ó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito do temor do Senhor. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Isso aí está lá em Apocalipse 4, versículo 5. Apocalipse 5 também, capítulo 5, versículo 6, ele diz, olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, que havendo sido morto tinha 7 pontas, ou 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aí ele diz assim, falando ali de Zorobabel, né? Zorobabel tem lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então aqui a gente já falou as 7 igrejas, a dedicatória. Falamos um pouquinho também de Paulo, da fundação daquelas igrejas ali. Falamos dos 7 Espíritos. E agora, esse primogênito dentre os mortos é um assunto que também está muito ligado a isso que nós vamos estudar durante esse ano.
o primogênito sendo ele o Senhor Jesus. Salmo 89, do versículo 27 ao 29, ele diz assim: também eu farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. 1 Coríntios capítulo 15, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Passamos então para o Salmo 72, falando um pouquinho do Rei Justo e o seu reinado eterno. Salmo de Salomão, inclusive: todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Vejam que ele fala aqui como Jesus sendo rei, porque aqui na saudação aqui do versículo 5 de Apocalipse, ele diz: e o príncipe dos reis da terra. Lá em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, e ali fala ali também, ó, esse é o sangue nos lavou dos nossos pecados, certo? Hebreus ele vai confirmar isso. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, na verdade, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ele vai continuar mencionando Jesus no versículo 6, ele vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Isso por meio de Cristo. Nos fez reis e sacerdote. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus manda Moisés falar ao povo. Então ele vai dizer ali, ó: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso Moisés estava falando para aquele povo, e certamente eu adoto essa questão para a igreja, como uma nação separada, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isaías 61, versículo 6, falando do reino milenial também: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nós crentes somos a casa espiritual edificada em Cristo. Todos nós sabemos, isso aí está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade ele diz isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povos de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ele finaliza o versículo 6. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 10, ele vai dizer o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.